Senhor, irmãos. Estamos mais um dia aqui para louvar ao Senhor. E nesses momentos difíceis, nós podemos olhar para os montes, que de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor. E nós não seremos abalados, porque o Senhor cuida de nós. Amém? Glória a Deus. Confiando em nosso Deus.
nós estamos tristes, nós podemos lembrar da oração do Pai Nosso, que Ele sempre está conosco. Amados, hoje eu tenho o prazer de apresentar, não sei nem se apresentar, porque muitos já conhecem, né? O nosso querido irmão Miguel,
a sua esposa André, que está ali, faz assim o pessoal ver. Não tem tanta gente nova aqui, mas muitos eu acho que não conhecem, né? Ah lá, a Ana conhece. Vem cá, Miguelzinho, em nome de Jesus. O Miguel é cria nossa, né? No popular, né? Desde pequeno nasceu bem próximo da família do Bispo Hinaldo, morava lá no mesmo lugar, né? Cresceu fazendo arte com Wesley, fazendo o que não devia, e o Senhor o trouxe pela sua graça e misericórdia. Nós trabalhamos juntos na época da liderança de jovens aqui da sede. O Miguel foi líder da sede, um dos líderes mais eficientes que nós tivemos aqui. Trabalhou para o Senhor, tínhamos um grupo de jovens, como toda igreja, né? Que alguns davam trabalhos, e alguns eram mais firmes, mas quando a gente olha hoje os frutos, né, a gente fala assim, valeu a pena, valeu a pena. Eu já apresentei aqui, já trouxe até uma palavra conosco, o nosso irmão William. Quem estava aqui quando o William esteve aqui? O William é fruto desse tempo nosso de jovens, e ele dava muito trabalho. E hoje ele é missionário em São Paulo. Tem uma obra social lá, atendendo mendigos de rua e necessitados. Eu interajo muito com ele pelo WhatsApp, ele está me devendo uma visita aqui, logo, logo ele vai estar aqui também para trazer uma palavra e alegrar o nosso coração. E o Miguel falou que ia vir na igreja para compartilhar com a gente, ter comunhão. Eu falei, não, então você vem, tenha comunhão e nos abençoe com uma palavra. E é com total liberdade que eu dou a ele a palavra nessa manhã. Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos, amém? Amém, muito bom revê-los e é motivo de alegria. Estava olhando a minha Bíblia aqui, tem 18 meses que eu estou usando essa Bíblia aqui. Foi uma Bíblia que o Bispo Hinaldo deu para os meus pais, está datada setembro de 2000. Então, tem 20 anos, tem essa Bíblia aqui, eu mexendo nas coisas dos meus pais, encontrei há 1 ano e meio atrás, comecei a utilizar, e estou vendo os irmãos aqui, queria dar um beijo, um abraço, né? Eu estou aqui em primeiro lugar agradecendo a Deus e agradecendo essa casa que cuidou dos meus pais, que cuidou da minha vida. Eu encontrei, semana passada, mexendo nas coisas do meu pai, encontrei um boleto de 15 anos atrás, com o nome do Bispo Hinaldo, de algo que ele tinha investido na vida dos meus pais, e estou aqui para agradecer. E o culto começou falando sobre gratidão, eu achei interessante isso, e Paulo, quando escreve para Timóteo, no final da sua vida, ele falou o seguinte: Timóteo, deixa eu falar algo para você, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. A melhor forma de expressar a gratidão, irmãos, a Deus, é combater o bom combate, é guardar a carreira e terminar a fé, porque a expressão de gratidão é a matéria-prima da adoração. Uma adoração, ela nasce da gratidão. Então, estou aqui para dizer que eu vou continuar combatendo o bom combate. O Éder, meu discipulador, investiu na minha vida. A Etel enchia minha mãe de mimos. Minha mãe me ligava e falava, ganhei mais um perfume. E eu quero agradecer cada um que está aqui, em especial a família do Bispo Hinaldo, do Wesley, né? A gente passeava tanto, eu vi a Karen ali, eu vi umas crianças, acho que são os filhos. E, irmãos, é motivo... Eu me lembro a primeira vez que estive aqui, Éder, quando o bispo me convidou para dar uma palavra, eu ficava rodando aqui, você precisa ser marcado. E eu descia aqui, dava as voltas, irmãos, e eu percebo como isso é real. Eu e você precisamos ser marcados por Cristo. Sabe, não importa aquilo que está acontecendo do lado de fora, irmãos, não importa. A expressão da gratidão, Paulo escrevendo para Timóteo, ele fala também assim, Timóteo, deixa eu falar algo para você. Participa comigo dos sofrimentos de Cristo como bom soldado. Nenhum soldado, 1 Timóteo 2, 3, nenhum soldado nesta terra que quer participar do sofrimento de Cristo se envolve nesses negócios, mas antes, o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Irmãos, esse é o convite dessa manhã, tá? Esse é o convite. Eu venho aqui para participar do culto, e o Éder, né, falou, não, participa de uma palavra. Se não for incomodar os irmãos do louvor, eu queria
pedir se vocês me ajudassem com aquele louvor a um lugar. Amém? Se você pudesse aqui, eu quero orar com aquele louvor. Esse louvor, eu tenho aprendido, irmãos, que existe um lugar em Deus. Existe um lugar que você provoca em Deus. Não sei se alguém do louvor consegue cantar aqui, eu queria orar com esse louvor a um lugar. O Salmo 91 diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa no lugar, amém? Descansa na sombra do Onipotente. Mas por que, irmãos? Porque há um lugar em Deus. E essa manhã, você que está aí nos assistindo, você que está aqui, irmãos, existe um lugar. Deus é inexplicável, a gente não consegue sondar Deus. Deus é acima de toda a realidade. Tem um louvor que, do meio do louvor, faz uma menção assim de uma criança. Toda criança pergunta para o pai: quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Irmãos, Deus é absoluto, onipotente, onipresente. Deus está te assistindo. Eu e você aqui estamos nessa terra cumprindo uma missão. Não importa aquilo que esteja ao meu redor, irmãos, nós estamos cumprindo uma missão. E para a minha missão de vida, a sua, fazer sentido, você precisa entrar nesse lugar, desse louvor. Irmãos, é um lugar que quanto mais você entra, mais você ouve a voz dele. É um lugar que quanto mais você entra, mais você percebe. Na hora do luto, irmãos, Deus nos levou, eu e meus irmãos, a entrar num lugar de tanto consolo. Existe um lugar que renova as nossas forças. Existe um lugar em Deus, irmãos, que traz uma perspectiva no meio do caos. Porque nós estamos de passagem nessa terra. Foi falado aqui nessa abertura, Apocalipse 22, diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Irmãos, nós estamos de passagem. Eu combati o bom combate, Timóteo, eu dei o meu melhor, eu cheguei até o fim, eu guardei os fundamentos. Esse é o convite dessa manhã. Não pare, não pare. Eu estou aqui nessa manhã para agradecer a Deus, agradecer a família Barreto, e para te dizer: não pare. Dê a sua melhor versão nessa terra, combata o bom combate, chega até o fim, guarde a sua fé, porque eis que venho sem demora. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Irmãos, isso é uma realidade bíblica. Isso não é uma filosofia, não, isso é uma realidade de vida. Nós participamos da principal missão dessa terra, a missão de evangelizar o mundo, irmãos. Não tem nada mais gracioso que poder participar dessa missão. Eu te convido, continua. Você que tem recebido essas sementes do Senhor, continua. E sabe o que eu tenho que fazer? Eu, os meus filhos, tenho falado para a Rebeca e para o Natan: olha só, vocês vão mais longe do que nós. Irmãos, nós temos que ir mais longe. Nós temos que avançar daquilo que foi semeado aqui há 40 anos atrás. Quantas pessoas, quantas famílias, nós temos que continuar. Você não pode parar. Nós temos que preparar um exército dentro de casa de filhos. Lucas 9:51 diz assim: quando chegou o tempo de Jesus ser assunto ao céu, ser levado para o céu, no seu semblante tinha uma intrépida resolução: eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou pagar o preço, eu vou terminar a minha carreira. Sabe o que Jesus, irmãos, fez? Lucas 22, a partir do versículo 20, diz que ele, quando chegou o dia da Páscoa, ele sentou na mesa da Páscoa. Ele falou assim: como eu tenho desejado participar dessa Páscoa com vocês. Ele pega o pão e fala assim: esse é o meu corpo que é dado por vós. Ele pega o cálice, semelhantemente a isso. Depois de ter jantado, ele pega o cálice e fala assim: esse é o cálice que garante tudo isso que eu estou fazendo. Fazer isso em memória de mim. Irmãos, Jesus, no rosto dele, ele falou: eu vou cumprir a minha missão. Eu vou para Jerusalém. A todo momento estava no rosto dele um carimbo, eu não paro. Esse é o convite dessa noite. Eu quero orar com você, amém? Senhor, nós queremos ter o encontro nesse lugar. Esse louvor, Deus, é a nossa oração dessa manhã, um lugar de descanso em Ti. Nos leva a esse lugar de descanso. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade. Nós rasgamos os nossos corações. Esse lugar é Nós queremos ter um encontro real e verdadeiro, Jesus. Não raso, mas fundo. Há um lugar acessar onde o seu as coração. pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o Teu Espírito. Sim, Senhor.
Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Batiza-nos nessa noite com o toque do Senhor, por favor, nessa manhã, Esse Jesus. lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Sim, Senhor. Peça isso para Esse Ele. lugar é no Senhor. Queremos te descobrir, Jesus, um pouco mais nessa manhã, te abraçar, ouvir a Esse sua lugar voz. é no Restaura-nos. Senhor. Restaura a vontade de continuar, Jesus. Restaura a vontade de Há continuar. um lugar onde a inconstância não me domina. Sim, Senhor. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Há Ministra conosco. lugar onde os sonhos não se abortam. Restaura os sonhos. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Nós repreendemos, sai medo no nome de Há Jesus. um lugar que quando se pede é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Visita as famílias que nos assistem, Jesus. Esse lugar é no Neste Senhor. lugar, nesta descoberta. Esse lugar é no Senhor. Esse Glória ao nome lugar de é no Jesus. Senhor. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, Salmo 127, glória a Deus. Glorificado seja o seu nome, Senhor. Nós te adoramos. Nós nos comprometemos em continuar e investir dessas sementes, Pai, dentro das nossas casas. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, o Salmo 127 fala que se o Senhor não edificar, irmão, a casa, se o Senhor não edificar a minha vida e a sua vida, em vão trabalhos que edificam. Inútil vai ser se levantar de madrugada, vigiar, inútil vigia a sentinela. Irmãos, a edificação da minha vida e da sua vida em todos os tempos sempre é o Senhor. Não importa se estão dizendo um novo normal, não. Irmãos, para nós não existe um novo normal. Aquilo que Deus está afetando na minha vida, no meu caráter, na minha casa, sempre vai me levar para a integridade. Não existe, não importa o que está acontecendo aqui fora, existe uma agenda do inimigo, tentando trazer intimidação, tentando despertar a ganância. Não sei se você percebe isso, o poder, a influência, né? As pessoas estão brigando pelo poder, brigando pela influência, mas, irmãos, existe uma agenda de Deus, existe um portal de Deus, existe um portal que Deus está acelerando as coisas. Ontem falava com um amigo, um pastor, de uma igreja de Franca. Irmãos, o culto dele numa comunidade de fé, semelhante a essa aqui, nossa, assim, ele lá, agora dentro desse novo tempo, o culto dele tem 7.000 pessoas o assistindo. Então existe uma agenda de Deus de aceleração. Irmãos, o ambiente de complexidade é a matéria-prima nas mãos de Deus. Ele falava, Miguel, eu não sei o que está acontecendo. Olha aqui o meu culto, tinha 7.000 pessoas, eu estou recebendo ligação da Bahia, estou ligação... Então, sim, irmãos, existe uma aceleração de Deus. Deus está acelerando as coisas. Eu não sei se você percebe, mas existe uma aceleração para frente e para trás. Alguns estão ficando no meio do caminho, porque estão sendo acelerados para trás, mas Deus quer que eu e você entremos na rota da aceleração da frente. Existe um empresário de Rio Preto, que ele perdeu algumas lojas, e debaixo dessa direção de Deus, assim, de tentar encontrar uma criatividade para fazer os negócios, irmãos, ele remodelou o negócio dele. Como ele não podia mais vender roupa de moda, as camisas assim bonitas como a do Éder, eu estou imitando ele aqui, irmãos. Eu trouxe até uma gravata, Éder, ali eu falei, eu vejo suas pregações, aí você estava sem, eu deixei ela guardadinha. Irmãos, ele vendia estas roupas de moda, e aí fechou tudo. E no meio desse momento, dessa situação, ele viu um portal de Deus de criatividade, ele está lançando uma moda de pijama.
e o negócio dele acelerou de uma forma que ele não conseguiu mensurar. Existe uma aceleração, se eu e você entrarmos nesse lugar em Deus, e por isso que eu gosto muito desse louvor. Irmãos, existe um lugar de Deus que acelera a minha fé, que quando você perde é que você ganha, que quando você vai passando dificuldade, você vai entendendo que Deus está nos esticando, irmãos. Nós temos que entrar nesta rota, desse avanço do Senhor. E por onde que eu começo, Miguel? Começa pela gratidão. Começa em gerar essa matéria-prima em Deus. Volte a despertar a atenção de Deus, sabe? Tocar nas vestes dEle, falar, Senhor, eu quero tocar nas suas vestes. Eu quero te impressionar, eu quero renovar o meu voto contigo. Esse é o convite para continuarmos. Convido você a abrir sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Tem um amigo que recebeu na casa dele há uns 20 dias atrás um neurocientista. E neurocientista, ele estuda a mente. Tudo que acontece na sua vida, ele vai pegando, os neurocientistas vão estudando a mente e fala assim, depois de um casamento, o que acontece na mente de uma pessoa? Depois do nascimento de um filho, o que acontece? Então, eles criam uma sequência de dados históricos, de décadas, e eles identificaram, esse cientista cristão, ele visitou a casa de um amigo em Campinas, há 20 dias atrás, e ele falou, está comprovado cientificamente que depois de toda crise, toda situação imprevista, as pessoas buscam mais a Deus. Então ele pegou dados lá que quando a bolsa quebrou, na época que as empresas faliram, quando veio uma gripe que matou milhares, irmãos, eles pegaram o que acontecia depois do evento, então ele tem uma tabulação que depois de toda situação, de todo aperto, aumenta o desejo pelo Senhor. Então eu estou aqui nessa manhã também, irmãos, para renovar o compromisso de continuar, porque nós vamos precisar estar prontos para lidar com a fome e a sede das pessoas por Deus. Eu e você e a sua casa, os meus filhos, irmãos, nós vamos precisar estar prontos. Existe uma fome dentro da humanidade que só Deus pode saciar. Só por isso que nós precisamos continuar. Eu e você, nós não podemos abaixar a guarda. Eu não posso abaixar as armas, não, eu tenho que continuar. E Filipenses, a carta de Paulo de Filipenses, ele estava preso quando ele escreveu. E irmãos, ele estava grato. É uma carta na sua segunda viagem missionária, é a primeira igreja que ele funda na Europa, e ele estava grato, porque ele tinha recebido ofertas. Ele tinha recebido 2 ofertas, se você olhar no capítulo 4, ele menciona de ofertas que ele recebeu, então ele estava muito grato. É a carta que mais fala de alegria. Se você olhar, ele vai falar assim, no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, quanto mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor, não me desgosta, mas é segurança para vós. Ele fala mais de 25 vezes, então ele escreve debaixo de um coração grato. E aí ele está lá, preso, Epafrodito, leva mais uma oferta, irmãos. Epafrodito leva, capítulo 2, versículo 7, ele leva mais uma oferta para Paulo, e Paulo decide escrever esta carta. E essa carta que Paulo escreve para essa igreja de Filipos, é um convite para continuar. E com um coração grato ele escreve, vocês precisam continuar. E a primeira coisa, irmãos, a segunda coisa, na verdade, depois de entrar nesse lugar, através da adoração, da gratidão, a segunda coisa que eu quero aprender com você nessa manhã, capítulo 1 de Filipenses, versículo 6. Amém? Que diz assim, eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, eu quero te dar um segundo motivo para continuar. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse é um segundo bom motivo para eu e você desejarmos continuar, desejarmos não parar de tudo isso. Irmãos, existe um bom motivo, existe uma semente, aquele que começou, existe uma fidelidade. Deus não está brincando com a minha vida, com a sua. Irmãos, Deus não é irresponsável, não, Deus tem um compromisso com a fidelidade. Existe um compromisso com você. Esse tempo que nós estamos vivendo é como se Deus nos levasse para dentro de casa para falar conosco. Não é um tempo de grandes coisas, não, é um tempo assim, entra no seu quarto, fecha a porta que eu quero falar com você.
Irmãos, o segundo motivo para eu e você continuarmos, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. É fiel para completá-la. É fiel para avançar. E quando eu penso nisso, eu gosto de me lembrar daquilo que Jesus, diante de Pedro, Jesus diante dos apóstolos, ele pergunta assim: quem dizem que eu sou? E os apóstolos falam assim: alguns dizem que você é João Batista. Isso está lá em Mateus 16, 13. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é Elias, mas vocês, quem eu sou? E Pedro, debaixo de uma revelação, fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o Senhor fala assim: ei, e você é Petros, você é pedra, Pedro, e sobre essa pedra, sobre esta verdade que você está acreditando, eu edificarei a minha igreja. Irmãos, quando eu e você decidimos continuar e temos a certeza da convicção de que aquele que começou a boa obra, nós olhamos para os olhos de Jesus e falamos: Senhor, eu sei que o Senhor é o Cristo. E esta verdade, irmãos, começa a se estabelecer na sua vida. Pedro ali, ele estava: você é Pedro, você é Petros, você é um fragmento desta missão. Eu e você precisamos continuar, irmãos, porque nós somos o fragmento da missão, sobre esta verdade que é Cristo. Eu e você temos que estabelecer a nossa vida. E eu acho interessante o que acontece depois de alguns versículos. Eu convido você a ler comigo, Mateus capítulo 16. Irmãos, eu estou um pouquinho atrapalhado aqui com o vento. Mateus 16, 13. Por que continuar? Talvez seja a sua pergunta nessa manhã: eu não tenho motivos para continuar, Miguel, eu não tenho motivos. Mateus 16, 13 diz assim: indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem ser João Batista, outros Elias, outros Jeremias. Mateus 16, 14, alguns profetas. Versículo 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas. Em algumas traduções, Simão, filho de Jonas, porque não foi com carne e sangue que te revelou, mas o Pai que estás no céu. Também te digo, versículo 18, também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do céu não prevalecerão. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra. Irmãos, quando eu e você entendemos que nós temos que continuar, porque aquele que começou a boa obra é fiel, o Senhor libera para nós dizendo: tu és um fragmento. E sobre esse fragmento, e sobre a base de Cristo, através da sua vida e da sua família, eu edificarei a minha igreja. Irmãos, nós temos que continuar, porque nós daremos continuidade. E quando fala Senhor, quando você recebe a revelação, irmãos, você recebe a revelação, a palavra diz que o Senhor dá uma chave para a gente. Existe uma chave, não é isso que nós lemos? Existe uma chave, que é onde você abre, é onde você liga, é ligado no céu, é onde você desliga. Mas Miguel, que chave que é essa, irmãos? É a chave do reino dos céus, que abre as portas do inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão. Se você decidir continuar entendendo Jesus como a sua rocha, você recebe uma chave para pegar essa chave e abrir as portas do inferno. As áreas da minha vida que estão afetadas pelo inferno, eu tenho a chave do reino, eu abro e arranco, eu saio dessa cadeia, e as portas do inferno não prevalecerão, e você recebe a chave do medo, você abre e sai o medo, a chave, irmãos, da frustração, a cadeia da falta de perdão, a cadeia da decepção que nós nos aprisionamos. Se você entender Cristo como a sua rocha, irmãos, e decidir continuar, você recebe a chave do reino dos céus, irmãos, para entrar dentro dos seus filhos e virar, e falar: você vai ser um seguidor de Jesus. Irmãos, nós temos pegado essa chave. Domingo passado aconteceu algo interessante. Eu cheguei do culto, as crianças estão assistindo o culto pela TV, e a Rebeca e o Natan trouxeram: papai, está aqui o resumo da pregação que o Senhor falou. Irmãos, eu olhei assim, falei assim: meu Deus, mas como que você viu? Não, irmãos, eles escreveram 6 pontos, e o Senhor trouxe no meu coração: ei,
Use a chave para abrir o entendimento, a paixão de Jesus dentro dos seus filhos. E o Natan, para não ficar atrás de 8 anos, escreveu um textinho assim: irmãos, nós temos tentado virar a chave. Vire a chave daquilo que está fechado, que o inimigo vem colocando muitas vezes dentro de nós aqui. Sabe, você tem que parar, você não está dando certo. Essa área, não, irmãos, nós temos uma missão nessa terra e as chaves estão conosco. Pega essa chave e abra os lugares que estão trancados nessa manhã, os lugares que estão longe de Deus, aquelas mazelas que eu tenho e que você, debaixo, irmão, da autoridade de Cristo, você abre e vai embora. E aquela área da minha vida, irmãos, que era uma área ruim, irmãos, aquela área que era uma vergonha, debaixo da chave de Deus, ela abre, mas eu preciso continuar. Nessa manhã é um convite, continue. Comece pela gratidão, construindo um altar de adoração. Mas a segunda coisa, tenha certeza de uma convicção da fidelidade de Deus. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Eu não sei te explicar, irmãos, mas eu sei que no meio da tristeza, do luto, meu pai faleceu há 15 dias, num domingo de manhã, e no meio do luto desses 15 dias, ele ficou 27 dias internado, nós lutando contra o vírus, superou o vírus, teve uma infecção e faleceu. Irmãos, eu não sei te explicar, mas eu sei de uma paz, irmãos, que me dá a certeza que nós somos eternos. Ou você vai para a vida eterna, ou você vai para a morte eterna, mas nós somos eternos. Nós estamos aqui de passagem. Por isso que eu e você precisamos continuar nessa missão. A missão que foi estabelecida aqui há 40 anos atrás, nós temos que continuar. Você faz parte da principal obra na terra, irmãos, a missão de evangelizar, a missão de levar as boas notícias. Irmãos, é isso que tem que queimar dentro de mim. E o que acontece, Miguel? Acontece em Mateus 6,33, buscai o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, as coisas vão atrás de você. Tem coisas, irmãos, na minha vida que hoje eu não corro mais atrás, elas correm. As coisas acontecem. A sua esposa você encontra deste lugar. Eu glorifico a Deus porque, Andréia, nós nos conhecemos no estudo bíblico. No estudo bíblico daqui, Éder. Irmãos, é no lugar, é em Jesus, é esse lugar que estrutura toda a sua vida. A educação do seu filho é neste lugar. Não são, irmãos, eu adoro os professores, eu adoro os educadores, mas, irmãos, quem educa os meus filhos é a Bíblia. Nós entramos numa maratona desse ano, ler mais a Bíblia, ler mais. Nós precisamos, irmãos, ter um encontro neste lugar, e para isso eu e você precisamos continuar. Tem uma pesquisa que mostra, de um instituto cristão americano, as pessoas que leem 2 vezes a Bíblia na semana, irmãos, o gráfico está reto. Quando ela lê 3 vezes, acontece algo exponencial, ele dá um salto. A partir de 4 vezes na semana, é como se a vida da pessoa desse um salto, e o sentimento de depressão ele cai mais de 50%, porque leu a Bíblia mais de 4 vezes na semana. O sentimento de improdutividade ministerial, ele quase que deixa de existir. Irmãos, a pornografia vai embora, o desejo de se autoflagelar, se machucar vai embora. Existe um poder na palavra de Deus, existe um poder nisso que nós proferimos aqui, e eu e você precisamos continuar. Miguel, me dá um terceiro motivo para continuar. Paulo escrevendo, com coração grato, Filipenses 1, versículo 9, ele diz assim: eu também faço essa oração. Filipenses 1,9, que o vosso amor aumente mais e mais em toda a percepção, para aprovardes as coisas e seres excelentes, sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. O terceiro motivo para você continuar, irmãos, quando eu continuo, a percepção ela aumenta. Deus está ampliando a percepção espiritual que eu e você podemos ter da vida. Sabe, quando você decide continuar na caminhada com Cristo, a sua percepção abre. Nós temos, irmãos, conosco o que a sociedade precisa, o que as empresas precisam. Nós temos essa percepção ampliada, Deus tem a sabedoria para você. Irmãos, debaixo da interferência divina, coisas que você demora para aprender, 60, 90, 120 dias, Deus te dá, irmãos, em 20 segundos, 30. Eu tive uma experiência interessante há uns 10 anos atrás, que eu precisava aprender algo sobre tributos, algo sobre impostos. Irmãos, um trabalho de uns 6 meses, Deus me deu em 1 mês, irmãos.
debaixo, irmãos, da ampliação da percepção. Por isso que Paulo, escrevendo para a igreja, ele fala o seguinte: olha, vocês precisam continuar, e eu faço uma oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Para quê? Para ampliar a percepção, para aprovardes. Sabe, irmãos, a ampliação da percepção, esse é um convite de Jesus para mim e para a sua vida. Eu quero te dar mais um motivo para continuar. Filipenses 1, 21. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse deveria ser um bom motivo para eu e você desejarmos continuar vivendo, desejar continuar lutando pelo casamento, desejar continuar educando os nossos filhos, irmãos, saindo de áreas paralisadas. Esse deveria ser um bom motivo, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmão, se tem uma coisa que eu e você precisamos lutar para continuar é viver para Cristo. Estamos numa agenda de distração. Você está dentro da sua casa, as empresas estão liberando o acesso aos conteúdos. Você não precisa nem pagar e você tem séries à vontade. Mas por quê? Porque é uma agenda de distração que quer roubar. Ele quer roubar o meu tempo, ele quer consumir. Nós não precisamos e não devemos caminhar nessa agenda. Eu preciso continuar para quê, Miguel? Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, esse é o sentido da minha vida e da sua vida para continuar. Ainda que Deus decida e queira me dar todas as coisas, queira me dar mimos, queira me dar as coisas. Eu começo a entender o apóstolo Paulo, que começa a falar, para mim isso perdeu o sentido. Irmãos, é muito bom ter as coisas, viajar, ir nos lugares, mas eu quero dizer que algo que é muito mais gostoso é viver para Cristo. É poder todos os dias, você, por todo o seu cotidiano, se você vai abastecer o carro, irmãos, você é um depósito da glória de Deus. José foi um depósito de Jesus, foi um depósito de Deus no meio da confusão. 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. Irmãos, talvez estejamos vivendo nas vacas magras, mas eu e você temos as chaves. Continue. Será que não foi para esse tempo? Tem um livro do Bispo Pinaldo, de Paulo a Tito, não é isso? Acho que é o primeiro livro dele. Tito, capítulo 1, versículo 5, diz assim: por essa razão te deixei em Creta, para que coloques em ordem as coisas que restam. Irmão, será que não foi para esse tempo que Deus nos levantou? Continue. Será que não foi para isso que Deus nos fez? Irmãos, eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. É por essa razão que nós existimos. Irmãos, é para colocar ordem na terra, ordem no trabalho. As empresas deveriam ser afetadas pela minha oração. As famílias, irmãos, a sua família pode ser afetada. Mas, Miguel, o que eu faço? Miguel, o que eu faço? Abacuque 3,17. O que eu faço? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que nos currais, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, todavia eu esperarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ei, se alegre com a salvação. Irmãos, ainda que as coisas dêem errado aqui fora, ainda que passemos um tempo de luto, ainda que você perca as coisas, ainda que te assalte, que sejam injustiças com você, injustiçado você seja, irmão, se alegre com a salvação. Isso deveria ser o que sacia a minha vida. Mas, Miguel, como ser afetado por isso? Defina o cardápio que entra no seu coração. Não assista todas as coisas, não assista todas as séries, não acesse todas as redes. É como se nós entrássemos, Éder, num almoço, aquela macarronada da pastora Lana, deliciosa, irmãos, aquele leite de soja que ela me dava lá 35 anos atrás. Irmãos, se eu tomar leite de soja, aquela macarronada, 3 vezes na manhã, no intervalo de 30 minutos, irmãos, pode vir para a comida mais gostosa da terra. Eu estou tão cheio que pode vir que a comida mais gostosa não entra. O que está acontecendo conosco? Nós estamos sendo afetados pelo cardápio do mundo. Eu acesso tantas as redes, eu acompanho tantas coisas, tantas séries, tantas reportagens, que a palavra de Deus, quando vem, está tão cheio daquela que não entra. Então, essa manhã é um convite, sabe? Volte a continuar com Jesus, porque Paulo escrevendo para os irmãos de Filipos, ei, o viver é Cristo
Irmãos, esse é o motivo da razão. Eu sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito, irmãos. Depois que Jesus entrou na minha vida, eu me lembro aqui com o Éder, 20 anos atrás, né, Éder? Irmãos, um efeito. Irmãos, mudou todas as estruturas mentais, de comportamento, de caráter. Tudo é afetado pela palavra de Deus. E essa afetação está disponível para todos nós, para os nossos filhos. Seja afetado pela palavra, porque o viver é Cristo. Miguel, me dá mais um motivo para continuar. Me dá mais um motivo para continuar. Paulo escrevendo para essa igreja, Filipenses, capítulo 3, versículo 14, diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em outras versões, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Qual é a vocação? Uma nova vida em Cristo. Irmãos, nós temos que continuar. Para quê, Miguel? Para uma nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo está na jornada. É como você tivesse, me perdoe, Sansão, né? Vou te chamar como um amigo do peito. Irmãos, é como se tivesse Sansão dentro de um corredor assim, sabe, do hotel, que quando você anda a luz acende. Então você prossegue para o alvo, você só acende a luz quando o recurso está dentro da caminhada. Irmãos, o recurso o recurso está dentro de continuar. Você vai dentro dos hotéis, você anda, a luz acende. Você anda, a luz acende. Existe um recurso de Deus, irmãos, por isso dentro de prosseguir está o recurso de Deus. Eu quero te dar mais um motivo para continuar, além de entender essa nova vida de Cristo está no percurso. Versículo 15 do capítulo 3 de Filipenses diz assim: todos, pois, que somos maduros ou perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também Deus vos esclarecerá. Paulo estava escrevendo para a igreja: e vocês precisam continuar. E eu vou dar mais um motivo: vocês precisam continuar, vocês precisam prosseguir, porque no prosseguir ter uma nova vida em Cristo. E dentro do prosseguir, irmãos, tem a maturidade. Aqui ele está escrevendo: todos que somos maduros ou perfeitos, tenhamos esse sentimento. Qual é o sentimento da maturidade? Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Qual é o prêmio? A nova vida. Eu te convido nessa manhã para continuar. Não pare na frustração, não pare na traição. Irmãos, não pare nas perdas. Esse mês de agosto foi muito difícil, né, passar por tudo isso. No início do mês, irmãos, eu cometi um erro. Eu vi 2 pessoas com arma. Eu parei numa estrada para atender uma ligação, passar uma mensagem, vem 2 pessoas com arma. Sai do carro. Vai para o banco de trás. Um sequestro. Aí parei, um entrou, na hora que eu abri a porta, o outro entrou assim e falou: vai para o banco de trás. Quando ele falou, vai para o banco de trás, ele virou as costas, o Espírito Santo colocou uma rodinha nos meus pés, eu vum! E graças a Deus, Deus me livrou. Ele virou as costas para mim, eu corri. Quem conhece a rodovia Bandeirantes, o Éder conhece bem, eu fui contra os carros, e Deus me livrou ali. E como uma mensagem profética para essa manhã, sabe, não pare. Eu parei ali, irmãos, a minha vida poderia ter terminado. Mas eu entendi, irmãos, que eu tenho uma missão nessa terra, você tem uma missão nessa terra. Sabe, 1 Coríntios 15, 55. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de agir? A morte foi vencida na cruz. Eu e você precisamos continuar, nem a morte para a humanidade, porque a humanidade foi resgatada pelo Senhor. Ali a morte bateu, irmãos, mas a morte não nos para. Nada pode parar a sua vida se você estiver enraizado no Senhor. Essa é uma manhã para voltar, irmãos. Deus está subindo o nosso nível. Deus vai mandar os filhos para cá e nós vamos precisar cuidar dos filhos. Deus está, depois de uma movimentação dessa, existe um acesso, uma aceleração da obra de Jesus. Você pode se preparar, irmãos. Eu convido você a preparar os seus filhos, os meus filhos, os filhos do Wesley, da Michele, amém? Os nossos filhos aqui, irmãos, eles vão mais longe. Nós vamos mais longe, irmãos. Seja influenciando uma pessoa, que através dessa pessoa, milhares de pessoas. Talvez o meu nível de influência vai ser 3, vai ser 2. Mas, irmãos, prossiga, não pare.
Não pare nas perdas, não pare. Eu decidi, eu, Andréia, Rebeca, Natan, eu conversando com os meus irmãos, não, nós não vamos parar. Nós vamos dar continuidade naquilo que nós aprendemos aqui. Nós aprendemos aqui, fomos ministrados aqui, prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Há 35 anos atrás, a minha família foi visitada, foi cuidada por esta casa, foi investida, deram comida. Irmãos, eu vou continuar, e eu te convido para continuar. Não pare em nada nesta terra, entregue sua vida para Jesus de verdade. Tenha um encontro real. Deus, irmãos, Ele é surpreendente. Você pode sentir o abraço dEle, a voz dEle. Quantas reuniões de trabalho que eu vou, irmãos, eu não sei o que fazer. Eu oro como Esdras e Neemias, uma oração indo, e de repente vem a revelação. E a criatividade, irmãos, dos lugares, a criatividade das decisões, podem passar por mim e por você. Os filhos de Deus, irmãos, têm isso consigo. Tem isso consigo, e eu te convido a continuar. E para terminar, poderíamos falar tantas coisas aqui, Éder, um monte de coisa. Para concluir, capítulo 3, versículo 17, Paulo escrevendo, ele diz assim: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Eu quero te dar mais um motivo para continuar. Olhe para quem está dando certo. Irmãos, olhe para quem deu a vida por Jesus. Olhe por essa casa, deu a vida. Irmãos, olha para quem deu certo. Olhar para quem parou no meio do caminho. Orar para quem está jogando pedra na igreja. Frustrado com a igreja é de Jesus. Nós não podemos jogar pedra na igreja. Irmãos, olhe para quem deu a vida por Cristo. Olhe para quem depositou, sabe, todo o coração. Sede, é isso que Paulo está dizendo, sede meus imitadores. Efésios 5:1 diz assim: sede imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como Cristo vos amou. Irmãos, imite Cristo. Esse deve ser o grande herói da minha vida e do meu coração. Imite Cristo, esse é um bom motivo para você continuar. E para finalizar, Filipenses, continuando ali, 3:20. Mais um motivo para você desejar continuar. Pois a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o nosso Salvador, Jesus Cristo. Esse é um bom motivo para eu e você continuarmos. A nossa pátria é o céu. Parece tão abstrato, tão distante. Irmãos, isso é uma verdade. Quem sepultou um pai e uma mãe antes dos 40 anos, a minha mãe há 8 atrás, o meu pai, irmãos, uma certeza dentro de mim, a nossa pátria é o céu. Foi isso que os nossos pais nos ensinaram. Foi isso que você tem sido ministrado aqui tantos anos. A pátria é o céu. Faça valer a pena a sua vida. Vive de intensidade. Você não precisa ser um quadrado, não. Irmão, você pode ser um filho de Deus, irmãos, que tem a sua opinião, que é uma influência nos lugares, que acesse, irmãos. Sabe, nós podemos sim viver nessa terra, irmãos, e colocando, por esta razão te deixei em Creta para colocar em ordem. Continue para colocar ordem na terra. A nossa pátria é o céu. A nossa pátria é o céu. E eu quero ler o último versículo, que diz assim, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, eu repito, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Existe uma alegria em Deus. Há um lugar. Eu queria convidar os irmãos do louvor, eu quero orar para concluir. Amém? Existe um lugar, irmãos, de alegria, que te dá força para continuar, que só o Senhor pode me dar, Ele pode te dar. É nesse lugar que eu te convido a buscar, a consumir a sua vida, a sua fé. Neste lugar, irmãos, em nome de Jesus, Deus está fazendo. Deus não perdeu, irmãos, as coisas não saíram fora do controle. Deus está no controle. Deus está no controle, Éder. Deus está avançando. Deus está fazendo, irmãos. Eu gosto de pensar, conversando com o Éder, é Deus que permitiu, é Deus que não permitiu. Irmãos, eu não quero entrar nesse campo. Eu quero entrar num campo de que, irmãos, Deus está no controle. Deus é bom e toda a terra está cheia da sua glória. Eclesiastes 3 diz que tudo tem um tempo determinado, um tempo de nascer, de morrer, um tempo de espalhar pedras, de ajuntar pedras, um tempo de plantar, um tempo de arrancar, um tempo de chorar e de rir. Irmãos, esse não é o tempo de Deus, esse é o tempo do homem.
Eclesiastes 3 não é o tempo de Deus. Não, o tempo de Deus, irmãos, é imensurável. O Eclesiastes 3, o contexto, é o tempo da vida. É o tempo de morrer, de chorar, de arrancar, de espalhar. Mas Deus está no controle. Ainda que a minha vida, alguma área da sua vida esteja tão fria, tão distante, tão sem sentido, nessa manhã eu quero ter um encontro real e verdadeiro com aquele que nos chamou para continuar. Amém? Eu te convido a ficar de pé. Eu quero orar com você e depois convidar o pastor Éder para concluir esse nosso tempo aqui. Senhor, nessa noite nós queremos entrar neste lugar, um lugar para continuar. Nós queremos renovar a nossa convicção da fidelidade, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Batiza-nos nessa manhã com o renovo da convicção da fidelidade de Deus, aquele que começou a boa obra. Senhor, também pedimos um batismo, Pai, um batismo, Senhor, de um aumento de amor mais e mais, que amplie a percepção. Nós queremos continuar na caminhada da fé, continuar influenciando os nossos filhos, Senhor, com um batismo de um amor que aumenta mais e mais e amplia a percepção. Eu oro junto com os meus irmãos nessa manhã, Senhor, desejando ser afetado por esta verdade espiritual, desejando ser afetado por esta verdade, Pai. Também oramos pelo um batismo de Filipenses 1:21, o viver é Cristo. Senhor, restaura a vontade de continuar vivendo para Cristo, uma paixão, Pai, explosiva dentro de nós, de continuar vivendo para Cristo, porque o morrer é lucro, Pai. Senhor, esse encontro real e verdadeiro de um dia lá do primeiro amor, que tomou as nossas vidas, nós queremos viver de verdade, ver os nossos filhos dando continuidade na missão de Cristo, porque o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Senhor, eu suplico, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu libero, Pai, esta verdade espiritual, de viver para Cristo. Espírito Santo, o Senhor vem em Atos 1:8, e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e ali foi descido um poder. Eu te peço esse poder que nos dá a condição de continuar. Nós renovamos os nossos compromissos com o Senhor de continuar, Senhor. Nessa manhã, Pai, nessa manhã, te pedimos, queremos ser afetados com prosseguir para o alvo da soberana vocação, que é uma nova vida com Cristo. Senhor, que nessa manhã, o desejo de voltar para o alvo, o desejo de entrar na rota, na agenda sua, Deus, esse é o desejo. Nós queremos voltar para a sua agenda, e sabemos que a provisão está dentro do prosseguir, a nova vida está dentro da jornada. Eu oro para que um toque de maturidade, Senhor, como Paulo escreveu aqui, todos que sois perfeitos, fala de maturidade, um toque de maturidade, Deus, para viver nesta terra, como Tito. Por esta razão te deixei para que coloques em ordem, Deus, a maturidade que nos leva a entender a responsabilidade de colocar ordem nesta terra. Nós desejamos ser os seus imitadores, Deus, os seus imitadores. Nós pegamos esse conselho de Paulo, sede imitadores, como filhos amados, porque a nossa pátria está nos céus. Eu oro, Deus, pedindo um batismo de alegria. Filipenses 4:4, alegrai-vos, repito, alegrai-vos. A alegria do Senhor, Deus, a alegria da salvação, a alegria da vida eterna, não a alegria das coisas, não a alegria dos bens, não a alegria do reconhecimento humano, não, a alegria da salvação, a alegria de estar na missão de Cristo, a alegria de dar a vida por Jesus. Senhor, nós queremos que, Pai, esta realidade consuma os dias da nossa vida, um sentido de vida, conectar as pessoas ao eterno. Deus, esse é o renovo dessa manhã. Eu e os meus irmãos, nós decidimos continuar, nós não vamos parar. Nos dá força para liberar perdão, nos dá força para recomeçar, alinha as nossas emoções na autoridade do nome de Jesus.
Eu libero alinhamento sobre as emoções. Sai depressão, opressão, loucura, desânimo. Sai questionamentos infundados no nome de Jesus. Nós entendemos a nossa identidade, que antes da fundação do mundo, Efésios 1:6, nós somos gerados nele. Eu libero isso na autoridade do nome de Jesus. A restauração da vontade de continuar. Assim, Senhor, como Jonas tentou desistir, mas voltou, nós voltamos nessa manhã. Nós vamos continuar evangelizando esse mundo, cumprindo a missão e dando continuidade nas sementes de 40 anos atrás, que aqui foram estabelecidas. Nós prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de uma nova vida em Cristo. É esse o encontro contigo, Jesus, nessa manhã que nós oramos. Fale com o Senhor ainda no meio desse louvor. Quero chamar o pastor Éder aqui. Esse lugar é no Senhor. 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 Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada. Essa palavra vai estar disponível pelo YouTube às 19 horas. Você que está no culto, né, e já recebeu a palavra, manda a palavra para outros. Envia, põe nos seus grupos. Vamos lançar semente neste mundo. Amém? Vamos lançar semente neste mundo. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado, Andréia. Gente nossa, gente de Deus. O Miguel é alguém que você olha assim e você fala assim, olha, a palavra de Deus é fiel. Eu conheço o Miguel desde o comecinho mesmo. Família humilde, gente pobre. O Miguel hoje é um empresário, bem-sucedido. Sabe por quê, amados? Porque ele resolveu entregar a vida e consagrar a vida para Jesus. Ele resolveu gastar a sua vida para o reino de Deus. E isso é certo, meu querido, quando você dá tudo a Ele. Ele dá tudo para você. Ele dá tudo para você. Quem acha que eu sou econômico, o Miguel é meu discípulo. A Bíblia diz que o servo não é maior que o Senhor, mas eu acho que nessa daí, pense em alguém econômico. Mas pense em alguém que semeia no reino de Deus. Não está mais hoje no nosso ministério, ele serve em outro ministério. E não foi nenhuma vez, nem duas. O Miguel passou lá no meu condomínio, deixou uma oferta, falou, Deus tocou meu coração para deixar uma oferta para vocês que investiram na minha vida. Oferta para o Bispo Hinaldo. Ué, você leva para o Bispo Hinaldo? Deus tocou meu coração porque Ele investiu na minha vida. Este é o caminho, meu querido. Nós não vamos parar. Amém? Erga a tua mão para o céu. Pai, graças eu te dou, Senhor, por essa palavra no nosso meio. Graças eu te dou, Senhor, pela tua presença, pelo teu Espírito no nosso meio. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, meu querido. Bom domingo. És tudo que eu preciso. Jesus, és tudo que eu preciso. Jesus.